Olá, amado povo de Deus, paz e bem a todos vocês. Amanhã é um dia muito importante para nós, porque nós iremos às urnas para escolher aquele que nós queremos que governe a nossa nação ou o nosso estado. E é muito importante este momento, porque nós temos a liberdade para escolher. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor coloca diante de nós opções de bênção, de maldição, de vida, de morte, de bem e mal, de saúde, de doença. E quando a gente estende a mão, a decisão é nossa. Aquilo que escolher, isso lhe será dado. Muito bem, eu quero falar sobre um tema que tem engajado nesta campanha eleitoral, que é a guerra espiritual, a luta entre o bem e o mal. Há 2 meses atrás, logo no início da campanha, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, junto com Damares, e com o presidente, foi em algumas igrejas e falou: olha, nós estamos, não é uma campanha política, é uma luta, é uma guerra espiritual, é a luta entre o bem e o mal. Muito bem, quando ela se posiciona dessa maneira, dentro de uma igreja, rodeada de pastores, e as igrejas que ultimamente se transformaram em palanques políticos, ela está dizendo que eles estão do lado do bem e quem não está com eles está do lado do mal. Isso é uma narrativa política. A Bíblia, quando fala de guerra espiritual, que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, ela não está dizendo sobre esse contexto político, mas ela está falando daquelas situações que envolvem confusões, brigas, desentendimentos, ódio, mortes, divisões, guerras. É disso que o apóstolo Paulo fala quando ele diz aos Efésios no capítulo 6, ele diz: irmãos, revesti-vos da armadura de Deus e fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, para que possais resistir nos dias maus. Porque a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que estão espalhadas nos ares. São essas forças que fazem com que as pessoas usem drogas, com que as pessoas se prostituem, com que as pessoas fiquem com o coração cheio de ódio, matem, assassinem, cometam homicídios, roubem, sequestrem, ou até mesmo se automutile, se autolesione, ou até mesmo cometam suicídios. Então é disso que a palavra está falando. Mas foi tirada do contexto para colocar numa campanha política, dizendo que nós somos do bem e quem não está conosco é do mal. Essa é uma manipulação da palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você o que é esta guerra espiritual. Jesus, quando estava se preparando para assumir a sua missão de salvar a humanidade, ele foi batizado e logo após ele foi para o deserto. Você pode encontrar isso no Evangelho de São Lucas. E lá no deserto ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. E ele sentiu fome. E Satanás se apresentou diante dele para tentá-lo, para seduzi-lo e para desviá-lo da sua missão. Então nós falamos das tentações de Jesus no deserto. E eu diria que hoje, numa linguagem mais moderna, mais comum, seria um assédio que Satanás fez para Jesus. Vendo que Jesus estava faminto, estava com fome, enfraquecido, porque durante 40 dias não tinha comido, Satanás fala para Jesus: olha, você é filho de Deus, então você tem poder para transformar essas pedras em pães. E Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás ficou assim, ele percebeu que Jesus o venceu no seu primeiro assédio, na sua primeira tentação, usando a palavra de Deus. E num segundo momento, Jesus estava lá no monte, numa montanha, no alto, e Satanás chega perto de Jesus e olha para Jesus e diz: olha, todos os reinos da terra me pertencem, estão sob o meu domínio. Até porque o apóstolo João, o evangelista João, diz que
o mundo jaz sob o maligno. Então todas essas riquezas me pertencem, e eu darei a quem eu quiser. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei. E Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele servirá. Então Jesus vence esse assédio econômico. Veja que o que está acontecendo hoje, igrejas que se corromperam, pastores que se corromperam e alguns padres também, né? Porque quando um padre, um pastor começa a fazer discurso político, defendendo uma ideologia, defendendo alguém que está no poder, ele está desviando do seu foco, que é anunciar o evangelho. Eu tenho visto muito isso nos últimos tempos, padres que utilizam o altar, a homilia, para defender este candidato ou aquele. E não é de graça, não. Tá? Não é de graça, não é porque acredito. Com certeza, esse padre pertence a alguma paróquia, onde os membros que financiam ali a comunidade com dízimos e ofertas defendem aquela ideia, e o padre, para não se ver mal, termina aderindo àquelas ideias. Isso é muito comum e dá até para entender. Mas quando se fala em guerra espiritual, a gente tem visto recentemente igrejas sendo invadidas por fanáticos políticos que querem que o padre fale aquilo que eles querem ouvir. E se o padre fala em algo que eles entendem que está favorecendo o outro ou que não está favorecendo o seu candidato, começam a gritar, a fazer escândalo dentro das igrejas. A gente tem visto isso nos últimos dias. Isto sim é guerra espiritual. O inimigo está usando pessoas infiltradas dentro das igrejas para fazer aquilo que ele quer. É o assédio financeiro. E também esse assédio a gente tem visto por parte de empresários que estão ameaçando seus funcionários de ser mandado embora, fechar aquela empresa, todo mundo vai perder o emprego. Ou então, se votarem no candidato que eles defendem, vão receber promoção, vão receber uma oferta. Esse é o assédio econômico que Satanás fez a Jesus, oferecendo vantagens para que Jesus o adorasse. E a terceira tentação, ou o terceiro assédio que Satanás fez a Jesus, foi lá quando Jesus estava no pináculo do templo, na torre do templo. Ele estava olhando lá de cima e o Satanás se aproxima dele e diz, pula daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor enviará os seus anjos para te sustentar e não permitir que caias ou tropece em alguma pedra. O que Satanás falou ali é a verdade. É verdade, porque está escrito no Salmo 90, no versículo 11. Então ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus. A gente tem visto das últimas eleições pessoas mal intencionadas usando a Bíblia, usando versículos bíblicos para seduzir e para enganar o povo de Deus. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, não quero convencer você a votar neste ou naquele candidato. Você tem a liberdade de votar em quem você quiser. Não se deixe dominar pelo medo ou pelas falsas informações. Ah, vai fechar a igreja, vai perseguir a igreja. Filho, isso já está acontecendo. Nós temos visto isso nos últimos dias. Tem padres sendo perseguidos e ameaçados por não falar aquilo que as pessoas querem que ele fale. Tem pregadores sendo proibidos de pregar porque não aderiram àquela ideia. Então isso já está acontecendo aqui, tudo bem? Então eu quero que você amanhã vá para a urna eleitoral conscientemente. Se você quiser votar naquele candidato, você vote. Se você quiser votar no outro, vote. Não se deixe enganar. Porque Satanás, ele nos mantém refém a partir de 3 instrumentos. O primeiro é a mentira, fake news, dominando essas eleições. O segundo instrumento que ele usa para nos manter prisioneiros é o medo. Ah, vai fechar a igreja, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O medo nos mantém. Ah, o comunismo vai implantar. É o medo que está mantendo, ele paralisa as pessoas. E a palavra de Deus apresenta 365 vezes, não tenhais medo. Então, se você pensa em votar num candidato A, vote porque você concorda com ele, você se identifica com ele, você acha que ele corresponde com as suas expectativas e está tudo bem.
Tudo bem? Não fica nessa de achar, eu vou votar nesse porque esse é de Deus, aquele é do Satanás. Não caia nessa. Vote com consciência. Vote em quem a sua consciência e o seu coração mandar. Mas não se deixe enganar, nem por pastor, nem por padre, nem por nenhuma outra liderança. Até porque tem muitos padres aí que estão fazendo discurso aí, nem da Igreja Católica são. Tá? Tipo o Padre Kelmo, e tem vários outros do grupo deles. Falando nas missas até os lemas de campanha de candidatos. Com certeza foram muito bem instruídos. Paz e bem para você.